Olá, meu nome é Débora Cabral, sou terapeuta ocupacional especialista em musicoterapia. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho e dá um curtir aqui no canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Porque isso vai ser muito importante. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o cérebro. Bora lá! Cérebro. Nós nascemos já com os quase 100 bilhões de neurônios que nós iremos utilizar durante toda a nossa vida. E acontece que esses neurônios, parte deles será eliminada do nosso corpo e outra parte permanecerá. O que significa isso? Que nós temos podas neurais durante a nossa vida. Existem podas neurais super importantes que acontecem, em especial na fase da infância. Por isso que é muito necessário que se haja um intenso nível de estímulos para as crianças, para elas aprenderem a maior quantidade possível de coisas durante essa fase. Para o quê? Para que o cérebro entenda que as coisas que ela aprende são importantes, principalmente aquilo que se refere à linguagem, por exemplo. A linguagem está associada à audição e está associada também a outras fases importantes do desenvolvimento. E quando a gente fala disso, a gente precisa lembrar que a nossa audição é desenvolvida não fora do útero, é intrauterina que é desenvolvimento da audição ocorre. Por volta dos 4 meses de gestação, a criança ela já consegue ouvir o que se passa fora do útero. Isso eu acho super legal, porque o bebezinho tá lá dentro, tá incubadinho ali dentro, tá escondidinho, mas ele consegue ouvir o que acontece lá fora, no mundo fora. E aí quando ele nasce, ele já reconhece sons como a voz da mãe, a voz do pai, a voz da avó, de repente, quem mora na casa, o bebê já é capaz de reconhecer esses sons. Ele já é capaz de reconhecer prosódios, por exemplo, que são ritmos e entonações que as pessoas fazem. Então, por exemplo, se a mãe está com alguma entonação diferenciada para demonstrar alguma emoção, o bebê vai reconhecer isso porque isso não é novidade. Ele já escutou isso durante parte da gestação, a maior parte da gestação, o bebê já ouviu e já sabe identificar o que significa cada uma dessas coisinhas. Os bebês são capazes de discriminar 64% dos fonemas dentro do útero. Isso é impressionante. O mais impressionante disso tudo é a imitação que o bebê já está em processo de desenvolvimento. Bebês de 12 a 21 dias podem imitar 4 coisas sensacionais. Protusão labial, que é esse movimento, protusão lingual, movimentos de dedo e outra coisa que ele também pode imitar é a abertura bucal, que ele fica é muito interessante. O bebê tem essa capacidade de imitação, ele está já em fase de aprendizado e a gente precisa estimular esses bebês o quanto mais a gente puder. Por quê? Por causa das podas neurais que vão acontecer e o bebê, ele tem total capacidade de absorção de tudo aquilo que está à volta dele. E isso mostra que as reações que o bebê tem são acuradas. O que significa? O bebê ele não confunde ações com partes do corpo. Ele já começa a criar essa consciência. A gente pode especificar o quanto que é isso? Ainda não. Mas é importante saber que tudo aquilo que você ensinar para a criança, ela vai aprender. Então, é importante ensinar para a criança até que idade? Não tem até que idade, mas é importante que pelo menos entre essa fase de até 2 anos de idade, 4 anos de idade, você dê aquele boom de informação para ela. Por quê? Porque isso vai ativar as conexões cerebrais dela. Vamos imaginar o seguinte: sabe aquelas luzezinhas de Natal que se coloca, que são ligadas umas das outras, aí uma tá acende aqui, outra aqui, tem os fiozinhos todos. Os nossos neurônios funcionam da mesma forma, eles são conectados uns aos outros e cada vez que ocorre uma comunicação entre um e outro, é como se uma luz acendesse. Isso fica ligado, fica conectado e o cérebro entende que aquele caminho é necessário para o seu
decorrer da vida. Então, se não ocorre uma conexão entre uma parte e outra, o que o cérebro vai entender? Que aquela parte pode ser descartada. E aí, quando acontece a poda neural, essas partes que não foram utilizadas, que o cérebro entendeu que não são importantes, elas vão ser eliminadas do nosso corpo. E isso é algo natural, isso é muito bom, porque isso organiza o nosso corpo. Tudo que a gente não precisa, precisa ser jogado fora, na verdade. A gente não precisa ficar acumulando coisas. E é assim que acontece com o nosso corpo, de uma forma natural, que eu acho lindo. Então, estimulem as suas crianças o máximo que vocês puderem. Aliás, isso é outro exemplo muito legal, por exemplo, com a língua. Nós aprendemos o português. Nós falamos a língua portuguesa. Nós temos alguns fonemas que em outras línguas não são utilizados, assim como na língua inglesa. Existem alguns fonemas que para nós são um pouco difíceis, e assim como para os chineses, é um pouco difícil para eles utilizarem alguns fonemas porque são diferentes daquilo que a gente acostumou a ouvir e a falar. Então está uma coisa ligada à outra. E é isso aí, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. Não se esqueça de clicar no sininho, ativar aqui as suas notificações e curtir esse vídeo, tá bom? Beijo, fui!